Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem? A gente vai continuar hoje o livro de Jonas, vamos ler os dois últimos capítulos. A gente já viu a rebeldia, a fuga de Jonas e o que isso trouxe para ele. Agora a gente vai ver a continuação da história, né? Como a gente percebeu, a vontade de Deus, ela é sempre irresistível. Ninguém que luta contra Deus ou que tenta fugir dos propósitos de Deus vai se dar bem, né? Aliás, é impossível, né? De fato, que a vontade de Deus não se cumpra. Bom, Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Bom, tudo indica então que depois de ele ter sido vomitado pelo peixe, ele voltou para sua cidade. Em algum momento posterior, pela segunda vez, Deus fala com ele. Pode ter sido no mesmo dia, no dia seguinte, um tempo depois, a gente não sabe. Deus fala para ele ir até Nínive, o mesmo chamado, para ele pregar uma mensagem àquele povo. Jonas se levantou e foi a Nínive. Então veja que por mais que ele não tivesse vontade, ele foi. Por vezes a gente se depara com situações em que não nos é agradável, não faz parte dos nossos interesses, não é algo que desperta a nossa afeição, mas a gente tem que fazer, porque Deus impõe diante de nós certas obrigações. Então ele foi, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Uma cidade importante, a gente não sabe o motivo. Provavelmente porque, não só porque tinham pessoas, né, seres humanos, mas acho que não só por isso, talvez pelo tamanho, né, o fato aqui de dizer que precisavam de 3 dias para percorrer essa cidade, então talvez para as proporções da época, uma cidade que precisasse ser percorrida de uma ponta a outra em 3 dias seria muita coisa, né? Jonas começou a percorrer a cidade, o caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então essa era a mensagem de Jonas, uma mensagem de condenação, de destruição, né? Aqui no Novo Testamento vai ser mencionado a respeito de Nínive, né? Depois a gente vai ver isso. Então ele prega, ele sai pregando uma mensagem muito simples sobre a destruição de Nínive dentro de 40 dias. Quer dizer, uma mensagem pouquíssimo atrativa também, né? Quem iria se converter, iria amar ao Senhor por meio de uma mensagem como essa. Às vezes eu já ouvi algumas vezes, né, e certamente ainda vou ouvir coisas assim, de que o nosso discurso tem que ser palatável, de que o nosso discurso na igreja, nas pregações, precisa ser necessariamente alguma coisa, entre aspas, aí, uma palavra muito usada, relevante, para que as pessoas possam se sentir acolhidas, para que as pessoas possam se sentir bem, sentir aquela coceirinha gostosa no ouvido quando estamos pregando, né? Mas, bom, olhando para os profetas do Antigo Testamento, para o próprio Jesus, as mensagens nem sempre eram muito agradáveis, né? Eu preguei recentemente, como eu já mencionei em Lucas 11, 37 em diante, Jesus falando com os fariseus, ele fala 3 vezes a palavra ai. Ai dos fariseus, ai de vocês, não sei o que, não sei o que. Depois 3 vezes no mesmo dia, na mesma refeição, 3 ais para os intérpretes da lei. Isso fora outros textos que Jesus fala ai muitas vezes também, né? E essa palavra ai, no caso, obviamente, significando é, uma condenação, uma
um juízo severo sobre quem agia de determinada forma, né? Então a mensagem de Deus para esse mundo perdido, quebrado, não é bem uma mensagem sempre muito aprazível. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo João falando que o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, bom, então parece que são coisas, sim, não muito agradáveis, né? Você se deparar com a realidade que você é um pecador, ter consciência disso, você se deparar com a realidade da justiça de Deus que exige a punição do pecador, mas que por outro lado também, pela justiça de Deus, o pecado do pecador pode ser imputado a seu filho. Esse sim é um lado agradável, né? E o juízo que também aponta para uma severidade muito grande da parte de Deus, né? Então, tomemos cuidado com pregações que não nos desafiam, que não nos incomodam, porque a pregação, talvez em essência, ela não é uma mera reflexão, não é uma mera palestra. Sermão ou pregação é do desígnio de Deus, com fidelidade a Deus e a sua palavra, ponto. O que disso passar, certamente não é vindo de Deus. Bom, essa foi a mensagem de Jonas para os ninivitas. Os ninivitas, olha só, por incrível que pareça, versículo 5, eles creram em Deus. Que mais? Eles proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor, todos eles. Quando essa notícia de que Nínive seria subvertida, iria ser destruída dentro de 45 dias, quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e se sentou sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Todas as pessoas, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Olha a mensagem do rei para todo o povo. Será que não é isso que devia ter acontecido em Israel? Todo esse quebrantamento, né? Toda essa lamentação, todo esse fervor na busca por Deus, no abandono do erro e do mau caminho e da violência, não era isso que era exigido do povo de Deus? Mas não foi o que aconteceu no povo de Deus, entre o povo de Deus. Foi o que aconteceu entre os ninivitas. E Deus ouviu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então Deus estava anunciando um caminho. Olha, daqui 40 dias Nínive vai ser destruído. Mas uma vez que eles mudaram o comportamento, emendaram o coração, corrigiram seus passos, Deus mudou a rota da sua atitude.
E Deus decidiu ser misericordioso com os ninivitas. O que não fez com o seu próprio povo, porque o seu próprio povo não se arrependeu. E vejamos nós o que aconteceu com Jonas. Jonas, vendo esse movimento todo esse arrependimento, toda essa lamúria, toda essa contrição da parte dos ninivitas, olha o que aconteceu. Mas Jonas, capítulo 4, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu não sei nem dar nome para isso. Que nome a gente daria aí para Jonas, né? Para esse sentimento de Jonas, de ira, de ressentimento. Bom, e o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua ira, essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Talvez ele ainda tivesse expectativa de que Deus mandasse fogo do céu. Então o Senhor Deus fez, olha só como Deus é bom, fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou o verme que atacou a planta e ela secou. E quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. De novo ele diz isso. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas, de forma rebelde, diz: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer? Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Olha o que Deus está falando para Jonas. Você está tendo compaixão dessa planta que morreu de um dia para o outro? Você acha que eu não teria compaixão de toda uma cidade em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? 120 mil pessoas, uma pregação tão pesada que levou 120 mil pessoas ao quebrantamento diante de Deus. E como eu pulei essa parte aqui, eu vou voltar aqui. A gente viu aqui sobre Nínive. No Novo Testamento, Nínive é tomada como um exemplo de quem vai estar lá no juízo final, né, e vai condenar o próprio povo de Israel por ter se mantido rebelde. Está escrito lá em Mateus 12:41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, os fariseus, os escribas e tudo mais que estava ali e tal. Se levantarão com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está, quem é maior do que Jonas. E Lucas 11:32, ninivitas, mesma coisa, se levantarão no juízo com essa geração, a condenarão, que se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior que Jonas. Uma história fantástica da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus com
um profeta fujão, da misericórdia de Deus, da sua compaixão sobre um povo que decidiu se arrepender. Então, aquela geração foi uma geração salva por Deus, aquela geração dos ninivitas. Depois deles, desse grupo, dessa geração, a gente sabe que Nínive continuou sendo uma cidade, né, promíscua, idólatra, cheia de violência. Mas nesse momento aqui, por causa do quebrantamento deles, Deus teve misericórdia. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a tua misericórdia não tem fim. Se renova a cada dia, cada manhã. O Senhor teve compaixão de toda uma cidade, de gente pecadora, promíscua. Por vezes nós, ó Deus, nos sentimos superiores a gente, as pessoas tão devassadas, tão corrompidas, quando na verdade, se o Senhor nos usar ou usar alguém para mandar uma mensagem de justiça e de juízo sobre essas pessoas, talvez elas se quebrantem mais do que nós mesmos. Nós somos tão legalistas, somos tão fariseus, por vezes. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda a amar os perdidos. Nos ajuda, Senhor, a ter ousadia para pregar o Evangelho verdadeiro, fiel à Tua palavra. Fala ao nosso coração por meio dessa mensagem, dessa história. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.